Reconciliação não arquiva processo de violência doméstica. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje tira essa dúvida para lá de recorrente. Vamos lá, vamos para o ponto. Então nós temos aqui duas situações diferentes. A primeira delas é a medida protetiva e a segunda, o inquérito policial ou o processo criminal, perfeito? Então vamos lá. Uma medida protetiva, um processo ou inquérito policial que versa sobre violência doméstica, em regra, a reconciliação entre a suposta vítima e o suposto autor do fato não faz revogar automaticamente as protetivas nem arquivar o inquérito policial, muito menos arquivar o processo criminal, perfeito? Então por que isso? Porque via de regra, na maioria esmagadora dos casos de medidas protetivas, por exemplo, quando a suposta vítima registra um boletim de ocorrência, ela relata ali uma violência doméstica que se assemelha a um crime de violência doméstica, com tipificação penal. Ocorre que a maioria das vezes desse crime que a suposta vítima relata é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, a suposta vítima tem autonomia para registrar essa ocorrência, comunicar o fato às autoridades, porém ela não tem mais condições, poder de voltar atrás, de desfazer aquela queixa, entre aspas, para que ela seja retirada, para que ela seja arquivada. Então vamos aqui por partes. Primeiro vamos falar das medidas protetivas, que são as mais comuns. Então quando a suposta vítima relata uma situação de violência doméstica, ou que veicule um crime, por exemplo, ela recebe em regra uma proteção do Estado através das medidas protetivas. Ocorre que, muito comum, a suposta vítima depois se arrepender ou reatar o relacionamento ou informar que não está mais em risco. Então o que ela tem que fazer? A reconciliação não revoga automaticamente as medidas protetivas. Isso aqui é muito sério, é muito importante. Quando a suposta vítima tem protetivas e deseja revogá-las, não basta apenas que ela reate o relacionamento com o seu ex-companheiro. É necessário, imprescindível, que a suposta vítima comunique o juiz da inexistência de risco para que as protetivas sejam revogadas. E como a suposta vítima pode comunicar ao juiz? Pode fazer através de um advogado com especialidade na Lei Maria da Penha, por exemplo. Então ela consulta o advogado elabora uma petição, a suposta vítima assina, alegando não estar mais em risco, e o advogado se encarrega de tomar as providências protocolando, perfeito? Vamos agora para outro caso, um caso de inquérito policial e processo criminal, que versa sobre violência doméstica. Então veja, nesses casos, quando há um inquérito instaurado, um processo criminal em andamento que apura violência doméstica, nós temos que ter atenção redobrada, porque o inquérito só é instaurado e o processo criminal só é deflagrado quando há existência ali mínima de indícios de materialidade e autoria de um crime que versa sobre violência doméstica e familiar. Então, quando estamos num inquérito ou em um processo de violência doméstica, 90% dos casos, para mais, a suposta vítima não pode mais voltar atrás ou retirar a queixa. Não tem como fazer isso. Então, é muito importante. Somente no crime de perseguição, a suposta vítima pode retroceder, mas tem um momento específico que ela pode se retratar da representação criminal, que é na situação antes do juiz receber a acusação, receber a denúncia. Antes do juiz receber a denúncia, a suposta vítima pode se retratar, sim, mas ela só pode fazer mediante uma audiência na presença do juiz, que essa audiência está prevista lá no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Fora esse caso de perseguição, que o crime é de ação pública condicionada à representação da ofendida, nos demais casos, se ela relata um fato de lesão corporal, de ameaça, por exemplo, o crime é de ação pública incondicionada, nesses casos ela não pode mais retirar a queixa, ela não pode mais desistir. O inquérito prossegue, a ação penal prossegue, independente da vontade dela, independente se as partes se reconciliaram. O juiz não quer saber se as partes se reconciliaram, se estão ainda separadas. O que o juiz busca identificar e apurar é se naquele momento da ocasião da lesão corporal, da ameaça, ocorreu o fato. Se ocorreu o fato, o juiz vai condenar o homem a pena correspondente, perfeito? Então fica aqui consignado, muito importante isso, que a reconciliação não é causa automática de
revogação ou de arquivamento ou do inquérito ou arquivamento do processo criminal, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembre-se, respeitem as mulheres.